Você já percebeu que parece que os jovens estão cada vez mais dispersos, menos comprometidos, menos resilientes, que embora tenhamos mais conhecimento, mais informação, parece cada vez mais difícil educar os filhos? Pensando sobre isso, eu vejo muito foco dos pais e das instituições que deveriam dar suporte a ele em coisas que passam ao largo, daqueles fatores que são realmente determinantes para que tenhamos filhos preparados para vidas grandiosas e das quais eles venham a se orgulhar. Ser pai é difícil? Não é. É muito trabalhoso. E o que você deve ensinar para os seus filhos são coisas muito simples, passos que podem ser aprendidos e transformados em ações práticas em benefício deles. Essa é a missão mais nobre, a faculdade que mais nos aproxima de Deus. E como disse o famoso tio Ben, aquele mesmo do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você quer criar filhos comprometidos, com valores, com responsabilidade? Então me acompanha, pois é sobre isso que nós falaremos hoje. É interessante perceber que em pleno século XXI, e com todos os avanços nas áreas da psicologia, das neurociências, com as suas diversas aplicações, seja no campo econômico, social, sobre o ensino e aprendizagem, memória, com a PNL e todo o seu conhecimento sobre o funcionamento da mente e sua relação com o cérebro e comportamento, com todos os avanços que a ciência tem, a gente tem uma área tão relevante e determinante como ser pai, e por que não dizer mãe, cercado de tanto empirismo, tanto amadorismo. Não existe um curso, uma formação que seja voltada a ensinar um pai, a como ele transmitir, a como ele lidar com essa questão da formação do ser humano, para que ele seja capaz de ensinar o seu filho a como ele desenvolver o seu pleno potencial. Os conhecimentos de fronteira sobre a formação de um ser humano, sobre como ensinar, como introjetar os valores corretos, como transmitir para um filho aquelas que são as características mais fundamentais para que ele consiga, sim, ter a robustez necessária para lidar com os obstáculos da vida, para que ele consiga lidar com as frustrações que advêm, para que ele consiga superar esses obstáculos que todos nós lidamos no dia a dia, para que aí sim ele consiga se tornar um profissional muito mais capaz, uma pessoa, um ser humano que seja independente e realmente capaz de desenvolver o seu pleno potencial. Isso é realmente estarrecedor, porque num mundo com tantos avanços, seria fundamental que nós tivéssemos conhecimentos aplicados nessa área, que ensinassem os pais a como desenvolver esse tipo de relação com seus filhos, para que sim, tenhamos filhos mais desenvoltos, mais capazes. Porque o conhecimento que as universidades, as escolas e que se busca via de regra são voltados para as áreas cognitivas. Ensinar um filho a passar num vestibular, a ensinar ele a ser aprovado numa universidade, ou seja, são habilidades técnicas como aprender uma segunda língua, como aprender sobre programação no computador, como você se tornar um vendedor, um empreendedor. Mas se nós não tivermos seres humanos que sejam capazes de se entender, de lançar mão desse autoconhecimento para sim ter essa robustez emocional, que lhe dê um senso de orientação, de propósito naquilo que ele faz, nós não teremos pessoas capazes nunca de se sustentar perante os obstáculos que a vida lhe impõe. Então, é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que a gente possa tratar dessas questões que são fundamentais, desses aspectos que aquilo que é a ciência, aquilo que eu tenho estudado sobre a mente, o cérebro e o comportamento, sobre o ser humano, traz como o mais determinante, os fatores mais relevantes para que a gente possa ajudar e auxiliar os pais nesse momento de inflexão, que é a formação e a educação de um filho. É curioso perceber que todo pai deseja que seu filho tenha sucesso, seja lá o que cada um de nós tenha por definição de sucesso, seja na área financeira, talvez o pai deseje que seu filho se torne rico, que ele tenha uma família. Todo pai deseja que o filho tenha valores sólidos que lhe orientem, que tenha moral, que ele seja honesto, que seja uma pessoa de bem. Mas é muito curioso que todos os conhecimentos aplicados, todo aquele conhecimento que as escolas trabalham, são voltados para o campo cognitivo. E não tem nenhum foco na formação do ser humano, ensinar como transmitir isso, ao menos não conhecimento calcado na ciência. Então, isso realmente me causa estranheza. E é realmente importante que a gente tenha um curso, uma formação que lhe ajude, que lhe
dê conhecimento calcado na ciência para que você consiga ajudar o seu filho a desenvolver essas características mais importantes, como garra, como um senso de orientação e de propósito que lhe oriente frente aos obstáculos, que vai lhe dar a capacidade de se resiliar, de levantar perante os obstáculos, de seguir adiante, que lhe dê uma experiência, uma capacidade que seja realmente forte o suficiente para que ele não desista, ou que ele se torne uma pessoa de personalidade, para que ele consiga aí sim ter a capacidade de avançar com as suas próprias pernas e seguir forte e firme rumo às conquistas que ele almeja na sua vida. É fato que os conhecimentos do campo cognitivo são muito importantes, mas a ciência hoje aprova e atesta com grande clareza que o seu QI, ou quociente de inteligência, responde por apenas 20% do teu sucesso. Os outros 80% vêm de outras diversas áreas, diversos outros tipos de inteligência. Isso é absolutamente estarrecedor, porque existe muito foco e muita cobrança em cima de desempenho acadêmico, em cima de notas, e isso está muito distante daquilo que é essencial para que seu filho seja dotado da capacidade de se orgulhar de uma vida, para que ele seja capaz de lutar por aquilo que ele sonha em ter. Isso está muito distante, cobrar e ensinar um filho a estudar, a agregar conhecimento no campo acadêmico, está muito distante de realmente você ensinar um filho, de formar um filho que esteja preparado para conquistar essas coisas que vão muito além de simplesmente agregar conhecimento, para que ele possa buscar pelas suas próprias pernas aquilo que ele almeja, o sucesso que ele almeja. E essas habilidades, elas têm que ser ensinadas. Cabe a um pai, compete a um pai, é responsabilidade de um pai transmitir esse conhecimento. O problema é que não existe nenhum conhecimento que lhe ajude a como fazer isso. E aproveitando a data que se aproxima, o Dia dos Pais, e o momento pelo qual eu passo na minha vida, já que eu estou com um filhinho, o meu Luca está com 7 meses, eu resolvi compartilhar aquilo que os últimos 7 anos de estudos sobre ciências comportamentais, sobre a relação entre mente, cérebro e comportamento, o desenvolvimento que eu tenho tido e o aprendizado que eu venho colhendo sobre o ser humano e comportamentos e resultados, apontam como os fatores que são mais determinantes para que um pai venha conhecer e saber como ensinar e passar isso, transformar isso em ações práticas em benefício dos filhos. São conhecimentos como inteligência emocional, sobre como desenvolver garra, sobre a formação do cérebro de uma criança e como isso se reflete nas capacidades cognitivas, como o desenvolvimento do cérebro em termos do sistema límbico, em termos do córtex pré-frontal, afetam a capacidade de uma criança de absorver e introjetar um sistema de crenças que seja benéfico, sobre como introjetar valores, sobre como trabalhar e moldar uma mente, uma mentalidade que seja de crescimento, para que ele possa sempre avançar e não ficar estagnado, não cristalizar em comportamentos que são inadequados, para que ele adquira uma consciência o quanto antes de um senso de propósito e de missão naquilo que ele faz, porque isso sim é um instrumento de motivação que vai permitir que seu filho avance indefinidamente, que ele não fique parado, estático quando os obstáculos aparecerem. Isso é extremamente relevante, mas além disso, sobre como gerenciar, como lidar com essas relações. Então eu gosto muito de ensinar aos pais a importância da liderança aplicada dentro do contexto familiar. As pessoas acham que liderança se aplica apenas a empresas, e não, porque liderança é um conceito que vai muito mais longe. Liderança é a influência de um indivíduo sobre um outro grupo de indivíduos para que um determinado objetivo seja atingido dentro de um determinado contexto. E o contexto de criar um filho, e sim, existe um papel de líder que o pai exerce sobre o filho, indicando a ele os melhores caminhos, indicando para ele como ele deve proceder, porque no início o filho simplesmente ele copia, ele modela o pai, ele introjeta valores que vêm dos pais. E se você não souber como lidar, entender o filho, você fatalmente vai acabar se afastando dele num período que vai vir logo mais à frente, que é o da adolescência. E além disso, como gerenciar e dar suporte para a mulher dele, para a mãe desse filho nesse período que é tão conturbado,
que é da formação, principalmente nos primeiros anos. Existe um período de até 3 anos, que é conhecido como puerpério emocional, em que a mulher tem uma reconstrução da identidade dele. E é muito comum que as famílias se esfacelem, principalmente nos 2 primeiros anos das crianças. Por quê? Porque é um período de grande conflito, de grande desconstrução das relações, e exige um novo rearranjo. E se você não tiver conhecimento sobre como lidar isso, a tua família vai se esfacelar. E isso vai ter um impacto, sim, na formação do teu filho, na formação da tua família, em como você se conduzir. Então, esses são alguns dos conhecimentos que eu acho que são essenciais que um pai aprenda, e que eu acho que deveria ter um curso que ensinasse esses pais e preparasse eles para como lidar com essa atividade que é a mais nobre, conforme eu falei na introdução desse vídeo. Para mim, essa é a missão mais nobre, é a faculdade que mais nos aproxima de Deus. Então, cara, você tem que dedicar o teu tempo. E se eu puder te partilhar, se eu puder ensinar para você, transmitir um pouquinho disso aí nesse vídeo, você puder me acompanhar, eu tenho certeza que você vai ser daqui engrandecido e vai sim ser capaz de transformar isso em ações práticas que beneficiem os teus filhos e a você também. Conforme citado anteriormente, nós nos preocupamos muito em ensinar para os nossos filhos sobre matemática, física, química, em preparar ele para se tornar um empreendedor de sucesso, a ganhar dinheiro, em passar num concurso público, ou seja, muito conhecimento na área cognitiva. Mas aqui começa um grande problema. Porque de nada adianta os nossos filhos terem todo esse conhecimento se eles não tiverem a capacidade de reconhecer quais são os seus verdadeiros talentos, os seus verdadeiros campos de interesse, se eles não tiverem desenvolvido um senso de propósito que lhe oriente, que lhe sirva como um farol durante as escolhas, durante as dúvidas que vão vir, que são naturais, para que ele possa fazer escolhas mais assertivas nas suas vidas. E mais do que isso, se ele não tiver a capacidade de desenvolver um senso de garra que lhe permita lidar com os obstáculos, com as frustrações, que lhe permita realmente levantar e perpassar esses obstáculos, essas barreiras que todos nós temos que lidar. E isso realmente a gente pode identificar, a gente vê hoje cada vez mais uma juventude que é menos comprometida, que é menos resiliente, gerações que estão cada vez, digamos assim, mais fracas sob essa ótica. Isso é realmente extremamente negativo. É estarrecedor que não tenhamos foco, que não tenhamos pais que se preparem e se preocupem com esse tipo de relação. E mais do que isso, pais que não estão preparados para ensinar sobre inteligência emocional, sobre como esses jovens, esses filhos, lidarem com as suas próprias emoções, porque isso é absolutamente determinante para que elas venham a atingir sucesso. Pais que não sabem como ensinar os seus filhos a lidar com outros seres humanos, e isso é realmente determinante para o sucesso do teu filho, porque se ele não tiver a capacidade de lidar com outros seres humanos, ele não vai conseguir liderar, ele não vai conseguir interagir de uma maneira eficiente dentro de equipes, ele não vai conseguir lidar com outras pessoas para que ele possa alavancar esses resultados. Então, é importante que a gente comece a abordar essa forma mais holística, que a gente comece a ter esses pensamentos sobre como transmitir, ensinar aos pais para que a gente possa avançar. E para que sejamos capazes de transmitir, de ensinar aos nossos filhos sobre essas áreas, todos esses campos que eu citei anteriormente, a primeira coisa que a gente tem que saber é como fazer isso. E aqui a gente começa a defrontar um grande problema, porque a gente não foi ensinado sobre isso. Ninguém nunca nos falou sobre isso. A escola não abordou isso, a igreja, nossos pais, e simplesmente porque ninguém ensinou eles também. Então a gente vai replicando esse modelo de testar, de verificar empiricamente essas questões. É como se a gente entrasse numa loja, pegasse uma jaqueta e vestisse e fica experimentando diversas roupas para ver se fica bom. E realmente isso é extremamente ineficaz. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que é impossível, é inimaginável que eu possa vir a ensinar tudo isso para vocês em uma hora, em uma aula simplesmente. Conforme eu falei, isso deveria ser tema de um curso todo, de toda uma formação. Então aqui começa o meu desafio, que é transmitir para você num espaço de tempo muito curto aquilo que eu acho que realmente é o mais fundamental, como se fosse o néctar, o sumo desse conhecimento, para que você seja capaz de, através desse conhecimento que eu estou te passando aqui, de refletir e transformar isso em comportamentos, em ações práticas na tua vida. O começo de tudo, talvez o ponto mais determinante para você começar a trabalhar desde muito jovem com o seu filho é sobre inteligência emocional.
Na verdade, uma coisa muito específica sobre inteligência emocional, que é sobre como você colaborar e ser um fator relevante e protagonista para o ajuste emocional do seu filho acontecer. Bem, esse é um assunto muito amplo, ele é tema de uma aula específica sobre isso, e eu vou gravar um vídeo, me comprometo que eu vou gravar um vídeo específico sobre inteligência emocional, sobre como trabalhar esse ajuste emocional de uma criança mais à frente. E por que eu falo que ele é determinante? Porque, conforme eu falei também anteriormente, o teu QI, teu coeficiente de inteligência, ele responde por apenas 20% do teu sucesso. E talvez o fator mais determinante entre todos os outros tipos de inteligência, as inteligências múltiplas que o Howard Gardner traz, a inteligência emocional que é abordado pelo Daniel Goleman, ele talvez seja o fator mais determinante. Por quê? Porque ele é um alicerce, ele é uma base que sustenta todas as demais inteligências. Sem uma inteligência emocional bem desenvolvida, a gente jamais vai ter um filho, um jovem, um adulto que seja capaz de lidar com frustrações, que consiga interagir adequadamente, que consiga superar obstáculos, que consiga se resiliar e ter o sentimento aflorado de garra, de perseverança que o sustente. Então, por isso que esse é um fator chave e primordial para você realmente conseguir trabalhar desde o início. E o meu desafio aqui, eu vou passar por esses pontos que eu acredito que são os mais determinantes para que um pai consiga trabalhar isso desde o início. Os pais são responsáveis por ajudar, por conduzir esse processo de ajuste emocional. Esse é um processo que começa muito cedo, porque é desde pequeno que você ensina o seu filho a desenvolver empatia por outros seres humanos, a se socializar, a interagir adequadamente, a lidar com o humor dele, com a frustração, a ele se identificar e se resiliar. E isso começa muito cedo. Perceba que seu bebê ele começa a manifestar as emoções desde que ele nasce. O choro é uma primeira manifestação emocional. A primeira interação que teu filho tem com o mundo é uma interação emocional. É um despertar de uma emoção. E você tem que começar desde cedo a trabalhar essa questão. Essa é uma habilidade que ela vai se desenvolver ao longo de toda a vida, ao longo de todo o tempo, assim como o desenvolvimento de capacidades e habilidades físicas e cognitivas. E você não pode deixar que a natureza cuide disso, você não deve deixar que isso ocorra de uma maneira empírica. E o mundo, de uma maneira geral, não está preparado para isso. Perceba que a gente tem para bebê, então tem consultora de tudo, né? Tem consultora de sono, consultora de amamentação, consultora para introdução alimentar, mas não existe uma consultora para ajudar nesse ajuste emocional. E aqui que começa o desenvolvimento, o despertar de uma coisa que é essencial, porque sem esse ajuste emocional, você vai ter filhos que não conseguem lidar com as frustrações, crianças que se desenvolvem e se tornam pessoas inseguras, imaturas sobre essa ótica da inteligência emocional, e repito, isso é um alicerce que vai perpassar todas as demais habilidades. Então, aonde que você verifica isso? Na capacidade que teu filho tem de reagir a eventos, no humor em geral dele, em como ele se controla, em como ele lida com as frustrações, a capacidade que ele tem de se frustrar, se exaltar muitas vezes e desenvolver um autocontrole que permita que ele desenvolva uma resiliência para que ele volte a um estado normal, em como ele vai começar a interagir e perceber o mundo ao redor dele. Isso, cara, isso é perceptível em diversos pontos. Vamos lá. Desde das interações com amiguinhos, em transições de atividades, quando agora é a hora de dormir, agora é a hora de comer, agora você vai interagir com outros adultos, com o vovô, com a vovó, você está na escola, e muitas vezes os pais acham que não, que isso vai seguir o fluxo natural, mas não é assim. Muitas vezes você tem que ser capaz de identificar, primeiro você tem que ser capaz de reconhecer o seu filho como ele é, de ter uma capacidade de aceitar isso, de não permitir que os teus desejos, os teus anseios, as tuas idealizações a respeito do teu filho, dos comportamentos, eles interfiram na tua capacidade de julgar e reconhecer
como o seu filho realmente é e como você pode interagir e atuar para que ele comece a ter uma adaptação, para que ele comece realmente a desenvolver essa capacidade de ter uma resiliência, de adaptar esse controle emocional para que ele atue e interaja com o mundo de uma maneira mais positiva e mais profícua, para que ele desenvolva comportamentos que sejam positivos. Porque na hora que seu filho nasceu, ele já tinha metade dos circuitos emocionais desenvolvidos. A estrutura límbica do teu filho já estava desenvolvida em 50% na hora que ele nasceu. Ou seja, ele já era capaz de processar muitas das emoções. O amadurecimento do sistema límbico, que é a parte do teu cérebro que processa as emoções, que te dá consciência desse processo emocional, ele começa muito cedo. E ele é dividido em partes inferiores e superiores. E as estruturas límbicas inferiores, elas se desenvolvem e amadurecem mais cedo. Entre essas estruturas límbicas inferiores, tem uma estrutura que chama amígdala cerebral, que é uma parte do teu cérebro que tem uma forma de uma amêndoa, que é uma espécie de central de ações para as emoções do teu cérebro. Ela é que é responsável por avisar as outras partes do teu cérebro que vale a pena ou não reagir a uma determinada situação. E é ela que desencadeia as emoções mais brutas que nós temos. A parte que é responsável por lutar ou fugir. Então, esse é o tipo de manifestação emocional que o teu bebê tem. Então, ele chora absurdamente pedindo ajuda. Ele reage quando ele se sente desamparado, quando ele precisa de uma coisa. Essa é a única maneira que teu bebê tem de reagir. E aqui começa a tua atuação, a importância de você desenvolver e ter esse tipo de conhecimento para que você conduza o teu filho nesse ajuste emocional. Ou seja, porque quando você atende o choro do teu bebê, quando você está ali ao lado, você dá suporte a ele, ele começa a aprender a confiar no ser humano. Ele começa a adquirir a consciência de que ele não está sozinho, que ele não está desamparado e que o mundo não é mau. Ao contrário, se você não atende o teu filho, ele vai desenvolvendo uma consciência de desamparo aprendido. Então eu sou extremamente contrário, e isso a neurociência aponta, a você deixar o teu bebê chorando até que ele pare. Porque nesse momento ele não para de chorar porque ele não tem necessidade, mas sim porque ele entende que ninguém vai amparar ele. E ele começa a partir daí desenvolver uma consciência de que ele está sozinho, de que ele está abandonado. Você começa a atuar, se você atua dessa maneira, a formar uma consciência de que o mundo é mau, de que ele não pode confiar nas pessoas, que nem mesmo o pai e a mãe dele vão amparar ele se ele tiver uma necessidade. Perceba o quanto que isso é impactante. Desde que ele nasceu, ele já tem. Perceba como esse conhecimento é fundamental para que você consiga entender como atuar para a formação e para esse ajuste emocional do seu bebê. Mais do que isso, entre 4 e 6 meses, as estruturas límbicas superiores do cérebro do teu filho começam a se desenvolver. O que isso quer dizer? Que as estruturas que começam a processar e dar consciência dessas emoções já começam a ter um amadurecimento a partir de 4 a 6 meses. Ou seja, o teu bebê já começa a ganhar consciência sobre emoções mais complexas, como raiva, amor, tristeza, alegria. Então, você negligenciar esse ajuste emocional no teu bebê é um crime. É importante que você entenda como você atuar isso. E esse conhecimento que eu estou te trazendo é fundamental. Eu não quero que você se torne um especialista em neuroanatomia, mas é importante que você entenda exatamente o impacto que existe nisso, como o teu filho começa a interagir. Perceba que em 4 a 6 meses o teu filho já começa a perceber raiva, tristeza e também a receber isso nessas interações sociais com os pais, principalmente, porque essa é basicamente a interação social que um bebê possui nessa época da vida dele. Entre 4 e 8 meses, as estruturas límbicas superiores do teu filho começam a assumir o controle dele. Ele dá um salto gigantesco nessa fase. Qualquer pai sabe disso, que o bebê ele começa a reconhecer lugares, ele começa a reconhecer rostos, ele começa a adquirir uma consciência de quem é o pai e a mãe, ele começa a ver a imagem dele no espelho e sorrir. Se você tem algum animal de estimação, ele começa a interagir com isso. Então, essa percepção que é real, de que o teu filho está dando um salto, um impulso, que é muito comum falar de impulsos de crescimento, está extremamente correlacionado com esse
período. É um período bastante complexo, em que teu filho começa a adquirir uma consciência. A vida emocional do teu bebê é muito mais complexa. E assim como você segura a mão e conduz o teu filho para que ele dê os primeiros passos e aprenda a andar, é importante que você entenda que também você pode e deve atuar para conduzir o teu filho nesse ajuste emocional inicial. Entre 8 meses e 1 ano, o teu bebê já deu uma amadurecida enorme. Ele começa já a desenvolver as estruturas do córtex pré-frontal, que é responsável pelo raciocínio. Na verdade, tem uma coisa muito peculiar nesse período do teu bebê, porque ele consegue sentir e compreender muito mais do que ele consegue comunicar. Ou seja, é um período que é bastante conturbado nessa relação, porque o bebê ele começa a manifestar as emoções, muitas vezes pela incapacidade dele se comunicar, dele transmitir aquilo que ele necessita. Ele já consegue perceber e interagir. Então perceba, o teu filho com 7, 8 meses, ele já é capaz de estabelecer algumas correlações muito importantes e impactantes que entre efeito e causa. Ele começa a adquirir consciência de causa e consequência entre as coisas. O que ele faz gera emoções nos outros, gera reações nos pais, ele começa a desenvolver algumas manipulações, alguns tipos de manhas. Então você não pode negligenciar. Perceba, eu bato muito nisso porque é importante que você, a partir desse conhecimento, consiga perceber que não é o acaso. E é tua responsabilidade, conforme eu falei anteriormente, segurar na mão do teu filho e conduzir ele nesse ajuste emocional. É muito determinante que isso ocorra desde esse período, que você entenda essa relação para que você ajude o teu filho nessa época que cara, é importante que agora, desde pequenininho, ele consiga ter esse amparo para que ele desenvolva esse ajuste emocional adequado que vai permitir que ele amadureça. Porque sim, a inteligência emocional, a vida emocional, ela vai amadurecer, o cérebro do teu filho ele vai amadurecer muito, para praticamente estar estruturado ali na fase da adolescência. Então, mas esse é um período essencial para que você atue de uma maneira proativa nessa condução do teu filho. E mais do que isso, entre 7 e 10 meses, a memória do teu filho ele dá um salto quântico. Por quê? Porque nesse período, o hipocampo, que é a sede da memória, ele praticamente amadurece e fica pronto. Ou seja, ele já começa a gravar essas relações de causa e efeito. Ele pode não ter consciência, mas isso fica introjetado, gravado nas estruturas emocionais, cerebrais muito, muito, muito cedo. Aparentemente, até o final do primeiro ano, o teu bebê já tem uma vida emocional extremamente complexa e desenvolvida. E aqui tem uma coisa muito interessante de perceber, que o teu bebê ele não nasceu com algumas capacidades inatas de lidar com frustração, de interagir e se sociabilizar, de se acalmar sozinho, de como ele deve se portar perante as situações. Ou seja, tudo isso, todas essas são habilidades e competências que são desenvolvidas através desse ajuste emocional que deve ser trabalhado. E muitos pais esperam demais. Muitos pais, nessa ignorância, nessa ausência de conhecimento sobre esse desenvolvimento cerebral, sobre essa questão do desenvolvimento emocional, das capacidades e estruturas límbicas, eles acham que está tudo bem, que isso faz parte. E isso é a origem de uma série de maus comportamentos que vão se solidificando, como aquele bebê que se torna extremamente manhoso, que dá escândalo, que tem reações exacerbadas, que os pais não podem se afastar, que empurram, que batem. Perceba, isso até são reações emocionais de uma criança que podem e devem ser ensinados e exigem a consciência dos pais. Alguns outros pais muitas vezes adotam aquele comportamento do menor esforço, pensando, não vai passar, é só uma fase, tá tudo bem, isso faz parte. Não, e não faz parte. E isso vai se tornando comportamentos que vão se arraigando em hábitos que são extremamente nefastos e que você vai ter grandes problemas mais à frente para trabalhar e para tratar isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É importante que você conduza o teu filho desde o início, que você não negligencie isso, que você tenha a capacidade de clareza de enxergar realmente o que está acontecendo e atuar de uma maneira proativa para que você consiga conduzir o ajuste do teu filho desde pequeno, porque o temperamento do teu bebê ele pode vir desde pequeno, pode ser inato, ele pode ter um temperamento mais enérgico ou mais manhoso ou mais sensível
ou mais irritável. Isso faz parte do temperamento que cada um de nós carrega ao nascer, mas isso não é um sinal de nascença, isso não é uma coisa que não é desenvolvível. Você tem que estar atento para interagir de maneira proativa, para que você conduza ele nesse ajuste dessa competência emocional que se desenvolve desde muito pequeno. Pense no cachorro de Pavlov, aquela experiência da psicologia muito antiga que um treinador, ele dava um alimento para um cachorro e aí o cachorro salivava, e aí quando ele dava o alimento, ele tocava a campainha, ele dava o alimento, tocava a campainha, e aí daqui a pouco, só de tocar a campainha, o cachorro salivava. E o nosso bebê é bem por aí, porque ele começa a estabelecer desde muito cedo a relação entre a sua reação e o comportamento dele. Então, a sua reação e um comportamento. Ele se comporta e você tem uma reação, você se comporta e você tem uma reação. O que eu quero dizer com isso? Que essa experiência de Pavlov, ela condicionou uma reação do cachorro, que é a salivação, com a campainha. E as nossas reações aos comportamentos do nosso filho condicionam ele também a ele se comportar de uma determinada maneira ou não. Tipo assim, se eu negligencio uma reação emocional inadequada do meu filho desde pequeno, se ele dá escândalo e eu acho que está tudo bem, ou eu finjo que é só uma fase, ou que isso vai acontecer ao natural, ele vai condicionando. Quer dizer, eu posso ir até aqui. E a tua função é realmente atuar, exercer a tua disciplina, a tua capacidade de percepção e atuação comportamental para corrigir isso desde muito pequeno. Perceba o que eu falei. O teu filho condiciona, ele associa a tua reação ao comportamento dele sempre, desde muito jovem, desde muito pequeno. E aqui existe uma oportunidade muito rara, porque é aquela história que papai e mamãe já diziam, né? Que pepino se desentorta desde pequeno. Ela é muito mais literal. E hoje a neurociência, ela testa isso do que você jamais pensou. Não deixe que esse comportamento se torne arraigado, esse hábito fique condicionado de uma maneira nefasta. Corrija desde pequeno. Tem uma frase que eu gosto demais: comece como você quer que continue. Ou seja, está errado? Corrige, porque é mais fácil você condicionar o teu filho de uma maneira adequada agora do que mais à frente você ter um grande trabalho para desfazer um hábito que está introjetado, do que agora, quando ele está iniciando a vida dele, quando ele está desenvolvendo as habilidades emocionais mais tenras. Ele ainda está maleável, a estrutura cerebral dele, a plasticidade neural de um bebê, ela é gigante, é sine qua non, é uma oportunidade única de você ensinar o teu filho desde muito pequeno como ele se portar perante as diversas situações, como ele deve reagir perante as diversas situações que a vida vai impor para ele. A constituição do cérebro do bebê, ele tem uma grande carga genética e biológica. Perceba que os genes, eles transmitem, a química cerebral dos pais são transmitidos para os filhos. Isso é como se fosse basicamente um vírus emocional, ou seja, o temperamento que cada bebê nasce, ele vem inato, ele vem de nascimento, ele é transmitido através de gerações. Quem aqui nunca se percebeu ou já viu um pai ou uma mãe falando que o bebê é alegre como eu, ou é brabo que nem o pai, ou brabo que nem a mãe, que nem a avó, que nem o avô, ou é ranzinza, ou como alguém da família? Ou seja, exatamente isso, é como se fosse um vírus emocional. Nós nascemos com um temperamento, mas isso não quer dizer que ele é imutável, muito antes pelo contrário, porque a ciência atesta que a criação, a influência dos pais, as experiências, os eventos que ocorrem e principalmente a reação, a influência que os criadores, os cuidadores, os pais exercem sobre a criança são mais determinantes até que esse temperamento que é inato. Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, eu não estou dizendo que vai ter uma tendência natural, eu estou dizendo que sim, os pais são capazes de atuar. Aliás, a ciência atesta que o comportamento, a influência dos pais, ela pode ser benéfica ou maléfica sobre o temperamento do bebê. Ele pode ajudar e corrigir ou pode ser extremamente negativo, pode acentuar características que são negativas. Isso por quê? Porque o cérebro do bebê, existe uma capacidade na mente, no cérebro do bebê que se chama plasticidade neural. E ela é muito mais plástica, ela é muito mais maleável com uma criança, com um bebê, do que vai ser
jamais em outra oportunidade. Perceba o que eu quero que você perceba. Aqui você tem uma janela ímpar, uma oportunidade que não vai voltar atrás na vida do teu filho. E é importante que você entenda isso agora, que você desenvolva essa consciência. Perceba que eu falo sempre nisso, eu bato muito que conhecimento sem prática é só informação, e por isso que eu falo que deveria ter um curso para pais, para preparar, porque esse tipo de consciência, esse tipo de informação que eu estou dizendo, ele é determinante, ele é mais importante que você ensinar o teu filho a fórmula de Bhaskara, como você atuar, e realmente é isso. A criação, o teu papel como educador em orientar nesse ajuste emocional, ele é determinante para que teu filho desenvolva as competências emocionais fundamentais para que ele possa desenvolver uma inteligência emocional, uma capacidade de sociabilização, de lidar com as suas próprias emoções, de se resiliar, que não vai voltar atrás. É ímpar essa capacidade que ele tem agora. A influência que você vai ter nesse molde do teu filho desde pequeno, ele é uma janela que você é preciosa e rica e você tem que aproveitar da melhor maneira. Veja que interessante, que além desses fatores que eu comentei anteriormente, a confiança também lança as bases para o desenvolvimento das habilidades sociais. Vários estudos de longo prazo atestam e apontam isso com clareza, que crianças que tiveram relacionamentos fomentadores com seus cuidadores, com seus pais, elas têm menos dificuldades de adaptação na escola, eles interagem melhor com outros adultos, com pessoas que são estranhas, eles se adaptam melhores a situações diferentes, eles desenvolvem mais curiosidade em relação ao mundo, eles se sentem mais confortáveis e seguras em explorar as possibilidades, em explorar o mundo que os cerca, elas se desenvolvem melhores, elas têm mais coragem de experienciar, de testar, e com isso elas desenvolvem também maiores capacidades e habilidades motoras, habilidades sociais de se relacionar, do que outras crianças que não tiveram tantos relacionamentos fomentadores. E por que isso? Porque a criança que teve essa relação de confiança estabelecida no mundo, ela aprendeu desde muito cedo que é possível e que é viável e que é adequado confiar em outras pessoas, que sempre. Por que isso? Porque ela aprendeu que se ela errar, se ela falhar, se ela cair, ela vai ter um pai, ela vai ter uma mãe que vai amparar, alguém que vai estar ali para segurar ela caso ela tombe. Isso é fundamental. E quando que começou esse desenvolvimento? Desde pequenininho, quando teu bebê começa a chorar e você vai lá e atende. E perceba, eu não estou falando de você deixar-se criar um mau hábito, uma manha, não estou falando disso. Até nisso eu falei anteriormente, que é importante que você identifique com clareza quando um mau hábito está se formando, porque lembra o que eu falei sobre o cachorro de Pavlov, que o bebê ele associa comportamento com a tua reação, isso acontece desde muito cedo, então a tua função é corrigir esses distúrbios, mas é fundamental que você dê atenção para essa interação acontecer adequadamente, porque o seu bebê sim, ele vai desenvolvendo essa relação que vai dar base, essa relação de confiança, quando ela entende que se eu chorar alguém aqui vem e me atende, se eu falar o meu pai responde, se eu sorrir ele responde de volta, isso é maravilhoso, gente, são conhecimentos muito simples que são transformados em ações práticas no teu cotidiano, para que você lance as bases para que teu filho consiga sim dar vazão e desenvolver e ter a segurança de testar, explorar e desenvolver os talentos especiais que ele tem, para que ele mais à frente se torne um adolescente, um jovem muito mais seguro, porque desde pequeno isso é um ciclo vicioso, ele entra num ciclo virtuoso que vai... aliás, vicioso, se eu falei vicioso, esqueçam o que eu falei, mas sim um ciclo virtuoso que vai se somando, vai se agregando cada vez mais, e ao longo do tempo o teu bebê vai se constituindo um adulto, um jovem muito mais capaz, numa vantagem que se torna cumulativa ao longo do tempo. Você é o responsável por conduzir e trabalhar esse ajuste emocional do seu filho. Eu repito, você que estabelece as bases para que ele consiga reagir adequadamente aos eventos, para que ele consiga controlar e lidar com as frustrações, para que ele reaja adequadamente às mudanças, que ele desenvolva uma flexibilidade, uma capacidade de adaptação a mudanças de atividades, a ele desenvolver uma capacidade de, quando ele se exaltar, ele voltar a se acalmar prontamente ou o mais rapidamente possível. Tudo isso são habilidades que são ensináveis. Como ele vai reagir com outras pessoas, as habilidades sociais, as habilidades relacionais dele,
tudo isso são capacidades de ajuste emocional que é tua obrigação, que é teu dever de pai estar atento para corrigir, evitando que maus hábitos fiquem arraigados, de ele achar que tudo que ele quer ele tem que ter na hora, de que ele tem o direito de, porque ele deseja, de tomar um brinquedo de uma outra criança, de que se ele quer, ele pode tomar as coisas à força, que se ele chorar, se ele pedir, ele vai ganhar. Esse tipo de adaptação é que é fundamental que você ensine ao seu filho. É um dever com o mundo, para com o seu filho, para que você cumpra bem essa tua missão que é de ser pai. Lembra que eu falei, eu gosto muito daquele pensamento, né, que vem do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você tem um poder enorme de criar uma vida, você tem um poder enorme de educar um filho, mas isso exige uma grande responsabilidade, e é teu dever buscar esse tipo de conhecimento para que desde o pequeno, desde que ele nasce, você consiga interagir adequadamente nessa estrutura que vai dar a base para que ele explore as habilidades, para que ele desenvolva sua capacidade intelectiva, cognitiva, para que ele se torne seguro o suficiente para explorar o mundo, para ele interagir com as outras pessoas, que ele não seja uma pessoa fechada e retraída quando ele poderia ser muito mais do que isso. Para que isso ocorra de uma maneira adequada, é importante demais que você se autoconheça, que você tenha desenvolvido uma inteligência emocional. E por que isso? Porque você tem que ser capaz de anular a si mesmo, anular os teus desejos, os teus sonhos, as tuas expectativas, as tuas idealizações para que você se torne um pai objetivo. E o que é um pai objetivo? É um pai que é capaz de analisar e identificar o teu filho como ele é de verdade, e não como você imagina que fosse, para que você não negligencie. Porque se eu estou sempre tenho a ilusão de que o meu filho é maravilhoso, de que o meu filho não tem problemas, ou que isso vai passar ao natural, eu vou acabar não atuando, eu vou acabar não fazendo de conta que eu não estou vendo alguns problemas. E isso é querer adotar o que é mais fácil e não o que é melhor. Aliás, eu digo além, de que você quer bem exercer a tua paternidade, você quer se tornar um pai, uma mãe também mais proativa, mais adequada, é fundamental de que você exerça essa proatividade, de que você tenha essa capacidade de se tornar um pai objetivo, que consegue enxergar o teu filho como ele realmente é. Isso é essencial, porque aí sim você vai adquirir a capacidade de atuar corretamente. E mais do que isso, a inteligência emocional é fundamental, porque se eu deixo aqui as minhas emoções interfiram nesse processo, talvez eu me deixe tomar por um sentimento de raiva muitas vezes, talvez eu seja agressivo com meu filho, ou eu me torne tristonho, ou se o meu filho é um filho que ele tem um temperamento um pouco mais retraído, eu sou um pai que idealizou que, não, porque eu vou viver abraçando, amando, e o meu filho, ele não quer, eu vou deixar a minha emoção interferir, eu vou me tornar triste achando que o meu filho me rejeitou. Ou seja, a minha emoção acaba refletindo na maneira que eu estou atuando como um pai. Isso é extremamente nefasto. E mais do que isso, mais à frente, quando teu filho ficar mais velho um pouco, ele ganhar um pouco mais de discernimento, ele entrar numa fase mais na adolescência, que ele vai ter uma série de conflitos, isso é fundamental para que você consiga ter uma relação de confiança com essa criança, com esse adolescente. E por que isso? Porque tem que ficar muito claro para o teu filho que o que importa nessa jogada é ele, e não você, não os teus anseios. Só vai funcionar esse ajuste emocional ao longo do tempo, ao longo da vida do teu filho, a capacidade de você manter uma janela de diálogo aberto, que oriente, que ampare, que conduza de uma maneira eficiente esse teu filho, se você souber transmitir isso, deixar isso for genuíno, que não importa o que você quer, que não importam os teus sonhos, mas sim o que importa, e a tua maneira de atuar é pro melhor dele, é pro bem dele. O que importa é o sonho dele, o sucesso e a concretização da vida, que ele possa ter o máximo dessa vida, que ele possa buscar esse sucesso. Que você não quer controlar o teu filho, tem que ficar muito claro isso, tem que ficar muito claro para ele, não para você. Você tem que ser capaz de transmitir. E como é que isso é possível? Somente se você se autoconhece, se você é capaz de anular as suas emoções realmente em benefício dessa criança, que você não quer que ele suplante aquilo que você não foi capaz de
fazer, que você não quer que ele realize os teus sonhos, aquilo que você não pôde realizar na tua vida, que você não quer que ele seja igual a você, ou que ele supere. Então, se você for um pai objetivo, se você tiver desenvolvido e atento a esse tipo de conhecimento, isso vai fazer uma diferença grotesca na tua relação com o teu filho. Isso ao longo do tempo vai se perpetuar numa atuação muito mais positiva, que vai preservar a relação de vocês de maneira que você consiga, mesmo quando mais velho, mesmo durante o período de adolescência, você manter essa confiança no teu filho, que vai evitar que muitas vezes busque aconselhamento ou busque apoio e suporte em pessoas que são menos adequadas, ou que não querem tanto bem, ou influência de grupos ou de outras pessoas que muitas vezes vão acarretar comportamentos nefastos, que é consumo de álcool, drogas, desregramento na sexualidade, queda no desempenho acadêmico, escolar, falta de interesse por diversas atividades. Então, isso é fundamental para que você mantenha e preserve essa relação e, muito mais do que isso, preserve a saúde desse relacionamento de pai com filho. Ok, superada essa parte, essa fase da importância da atuação de um pai sobre o ajuste emocional, eu quero que você entenda e que você estabeleça isso, que esse ajuste emocional, essa capacidade de você estabelecer uma conexão com o teu filho, ele vai ser fundamental para aquilo que eu comentei lá no início do vídeo, que talvez a maior herança que você possa ajudar um filho a ter é ajudar ele a clarificar um senso de missão de vida, um propósito pessoal para que ele se conduza, para que ele consiga fazer escolhas mais assertivas sobre com quem ele vai casar, que trabalho ele vai atuar, como ele vai escolher as companhias, as amizades, que tipo de roupa, os ambientes que ele vai cercar. E isso está totalmente conectado com o senso de missão de vida que ele vai desenvolver. É lógico que isso exige uma maturidade, é lógico que isso não vai acontecer com um bebê, com uma criança, mesmo com um adolescente, mas é essencial que você estabeleça esse ajuste emocional desde pequeno, desenvolvendo essa inteligência emocional desse filho, para que você consiga manter esse canal de diálogo aberto, para que você consiga ajudar o teu filho nessa identificação. Isso não quer dizer que não exista nada que possa ser feito nesse momento. Eu, como pai, eu como mãe, eu tenho que ser capaz de identificar, e aqui vai uma outra dica, capaz de você observar efetivamente, de uma maneira correta, que você não coloque a tua vontade, os teus desejos, os teus anseios, as tuas expectativas sobre isso, para que você consiga ajudar e identificar o teu filho, quais são os reais interesses dele, quais são as reais habilidades, quais são os campos e atividades que ele demonstra real interesse. Então, por exemplo, às vezes eu gosto, e eu pessoalmente, eu gosto muito de esportes, e digamos que o meu filho seja tenha uma personalidade distinta da minha. Ele nasceu com um temperamento mais quieto, mais reservado do que o meu, vamos supor. Ou seja, que ele gosta de atividades mais do campo intelectivo, que ele gostasse mais de desenhar. Então, essa é uma habilidade. Mas se eu coloco o meu desejo, o meu anseio, a minha expectativa acima dele, talvez eu force ele a desenvolver uma habilidade esportiva que não é alguma coisa que ele está talhado, que é um real interesse genuíno dele. Muito antes, pelo contrário, se eu posso fazer com que ele saia à avessa, que ele comece a ter aversão ao esporte, que é uma coisa extremamente importante para a vida, o desenvolvimento de atividade física, pode ser que ele desenvolva uma aversão porque eu estou sempre pressionando ele para aquilo ali. Então, o que eu quero dizer com isso? É importante que você isole os teus desejos, esqueça, mais uma vez, os teus anseios, teus sonhos, tuas idealizações, e realmente você consiga identificar de uma maneira objetiva aqueles talentos, aquelas habilidades que ele demonstra aptidão natural, para que aí sim, a partir daí, você consiga proporcionar, e aqui entra uma grande dica, uma importante dica, uma maneira de atuar, porque esse é o princípio pelo qual uma criança mais à frente vai estabelecer um senso de missão e propósito que ele faz. Quais são os reais interesses, quais são os interesses genuínos, as habilidades que ele demonstra naturalmente, e a tua função como pai, aí sim, é buscar proporcionar diversas oportunidades, a máxima quantidade de oportunidades para ele ter contato, um contato sem pressão, um contato que seja idílico, que seja divertido. Quanto mais campos de contato, quanto mais oportunidades ele puder testar, experienciar, experimentar aquilo ali, mais gosto ele vai tendo desenvolvido por uma determinada atividade. E a partir dali, do momento que ele identificou ali, cara, eu gosto realmente daquilo ali, ele se envolveu, ele está se desenvolvendo, nós passaremos a partir daí para um segundo campo, que é o saber como.
Como desenvolver isso? E aí entra uma segunda parte que o pai tem uma função essencial, que é a prática disciplinada. O que é a prática disciplinada? A prática disciplinada é uma maneira de você desenvolver com compenetração e que se você soube lidar até esse momento com o teu filho, você vai ajudar ele a desenvolver isso. O que é? A prática disciplinada ele é composta por 3 coisas. Primeiro é saber como você desenvolver qualquer atividade. O segundo é o hábito e o terceiro é uma nova forma de aprendizado. Eu vou dar uma pincelada rapidinho nisso aqui, porque eu acho que é importante. Primeiro isso, é você ter um objetivo e meta claro, você ajudar o teu filho a desenvolver um objetivo e meta claro. Por exemplo, digamos que ele quer jogar bola e ele quer acertar 10 pênaltis. Você desenvolveu. De cada 10 pênaltis ele tem que acertar 9 no ângulo. Essa é uma meta, um objetivo. E a partir daí você tem que ter prática com concentração, ou seja, estar presente e foco aquilo ali. Esse é o segundo passo, né? A concentração, o estar presente, sem distrações durante aquele período que você está praticando. O terceiro é um sistema de feedback avaliativo, ou seja, tem que ajudar o teu filho a clarificar essas situações. Como que isso ocorre? Se eu quero botar 10 pênaltis no ângulo e eu estou acertando 4, eu não estou bom ainda. E aí você tem que ter a capacidade de observar e interagir com o teu filho para ver qual é o problema. O quê? Ele está batendo errado nessa bola? Ele está chutando errado, ele está batendo com menos força ou com mais força, qual é o ponto que ele tem que trabalhar? E aí assim, você vai para o último 4º passo do saber como, que é a repetição com aprimoramento. Ele está batendo de chapa na bola, ele tem que bater com o peito do pé. Então você vai ajudar ele nesse processo para que ele bata, corrija esse movimento. Eu estou dando um exemplo de futebol, mas poderia ser na área acadêmica, na área cognitiva, em desenho. Eu estou trazendo isso para um exemplo prático, ok? A partir daí você vai para um segundo passo, que é o hábito, que é você fazer aquilo no mesmo dia, todos os dias, nos mesmos horários e nos mesmos locais. Por quê? Porque nós temos uma tendência de nos auto-sabotarmos. Toda vez que a gente tem que tomar uma decisão nova, por exemplo, aqui mesmo, gravar um vídeo. Cara, eu não faço isso todo dia da minha vida. Então, e nem nos mesmos horários. Eu procuro estabelecer uma rotina que em determinado horário, toda semana, eu gravo um vídeo. Mas se eu não tenho esse hábito condicionado, é muito difícil. Por quê? Porque as atividades do dia a dia ganham outras prioridades. A gente tem que tomar a decisão e isso é muito desgastante para o cérebro humano. Essa é uma das questões pelas quais nos auto-sabotamos. Você tem que ajudar o teu filho a desenvolver esse hábito de mesmo dia, no mesmo horário, se seja o hábito de estudo. Seja no quarto, na escrivaninha, todo horário, mesmo nos dias, horários e locais. Isso ajuda muito a você evitar a autossabotagem. E por último, uma nova forma de aprendizado. Isso é o que faz a prática disciplinada. O que é uma nova forma de aprendizado? Em algum momento da vida do teu bebê, ele vai começar a perceber uma coisa que é fundamental e extremamente nefasta para esse processo de desenvolvimento, que é a percepção de vergonha. A reação que as outras pessoas, que os outros vão ter em relação ao comportamento dele. Se ele percebe que você, pai, você, mãe, cara, desaprova, que se sentiram envergonhados por ele tentar uma coisa, que seja um passo de dança, seja ele falar uma palavra numa língua estrangeira, seja ele tentar qualquer coisa, jogar bola, jogar basquete, nadar, e ele inicialmente é desengonçado, ele sente vergonha, pode ter certeza que ele vai se retrair. Isso é um processo que, infelizmente, a nossa sociedade é pródiga de interferir nisso. Por quê? Na escola a gente aprende que se você tem que errar, nunca pode errar, que errar é ruim. Quando você desenvolve uma percepção de vergonha, que isso é nefasto, a gente tende a se omitir, a se retrair, porque a gente se preserva, mas isso afasta isso dos sonhos. Então, o que é essa nova forma de aprendizado? Você, pai, você, mãe, se controlar, evitar esse sentimento de vergonha, porque não tem outro jeito. A tua reação, uma expressão facial, uma expressão de desaprovação, uma palavra inadequada, demonstrando para ele que ele não leva jeito, que ele é ruim em alguma coisa, você dizer que ele, não, é melhor você desistir disso porque você não é bom, cara, isso tem um impacto muito negativo. Então essa é uma nova forma de aprendizado que você tem que ser capaz de transmitir, de fortificar essa percepção, de cara, no mundo as pessoas vão rir de você muitas vezes, vão desaprovar, porque elas não têm esse conhecimento, mas é importante que você fomente nele, cara, você tem que se arriscar, não tem outro jeito, a vergonha, a falha, faz parte do processo de aprendizado. Perceba que você nunca duvidou que teu filho ia andar, que ele vai falar, muitas vezes pelo contrário, ele cai 1000 vezes e você não fica envergonhado com isso, mas cara, se o teu filho tentar algum passo de dança, você ficar envergonhado, você pode ruborecer, ficar com vergonha, cara, é melhor, eu não sou bom nisso, então é melhor eu não fazer.
A tua forma de fazer isso, de atuar de uma maneira mais adequada, é justamente não passar esse tipo de informação, esse tipo de situação. É isso que é a prática disciplinar. Então, esse saber como, esse hábito e essa nova forma de aprendizado, que é diferente. Isso começa também, é um ajuste emocional que tu vai ter, que ajudar o teu filho a ele enfrentar, porque a nossa tendência é se autopreservar, tá legal? Eu quero trazer um adendo aqui, que os estudos científicos comprovam que a melhor maneira do teu filho desenvolver essa espécie de saber como, desenvolver os interesses dele, são atividades extracurriculares com professores ou mestres autoritativos. O que é um pai, um mestre autoritativo? Só uma pessoa que não deixa ele escolher tudo, que não é o laissez-faire. Tem metas e objetivos bem clarificados e exigem e cobram isso, mas também são compassivos, que estão atentos a essa questão emocional, às dificuldades, que falam, que são próximos ao seu filho. E isso tem que se repetir, essa atividade, por mais de um ano, ou seja, são pelo menos 2 anos com avanços significativos. Os estudos científicos atestam que crianças e jovens que desenvolve esse tipo de atividade extracurricular por mais de um ano, tem avanços significativos com pais ou mestres autoritativos dando suporte, são as crianças que têm melhores resultados acadêmicos, esportivos, se tornam atletas, empreendedores bem-sucedidos. Então, essa é um gapzinho, uma dica preciosa que eu quero te dizer. Invista nisso, ajude o teu filho a identificar os campos de interesse e não deixe ele desistir. Se é aquilo, ele tem que ser capaz. E aqui entra essa tua capacidade de ajudar nesse ajuste emocional do teu filho, dele persistir, dele não desistir nunca, porque o esforço sempre conta em dobro. Essa habilidade de garra que ele vai ter de, persistir, perseverar, é fundamental para que ele tenha sucesso na vida.